Olá, caras alunas, caros alunos do Aprovação PGE. Muito prazer, eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de Direito Penal e estarei com vocês nessa próxima hora para fazermos uma super revisão em Direito Penal para o tão aguardado concurso da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju, essa belíssima capital do Nordeste, do estado de Sergipe, um local, aliás, que eu pude ir já algumas vezes, tenho grandes amigos em Aracaju, uma cidade muito acolhedora, e certamente para vocês que almejam este cargo de procurador do município de Aracaju, não poderiam ter feito escolha melhor. Espero, né, a aprovação de todos vocês e espero que sejam muito felizes nessa cidade que é tão encantadora. Bom, pessoal, então vamos revisar o direito penal. Eu bem sei que esta não é uma matéria de predileção dos candidatos às procuradorias. Nós estamos aqui diante de uma prova da banca CESP-CEBRASP. Penal está no grupo 3, juntamente com outras matérias, né? São 4 matérias no grupo 3. O grupo tem 20 questões, então, dividindo 20 questões por 4 matérias, a gente imagina aí algo em torno de 5 questões tratando do direito penal. Não é algo desprezível, por certo. Se você conseguir, né, fazer essas 5 questões, certamente vai sair na frente de muita gente que tem dificuldades, ou que não gosta tanto, ou que não estuda o direito penal, que relega o direito penal a um segundo plano. O que eu tenho a dizer aqui sobre a cobrança, né? Estilo certo ou errado, com fator de correção. Nós temos alguns temas que são sempre de predileção dos examinadores. Eu também trouxe algumas questões que foram aplicadas recentemente em provas de procuradoria pela banca CESP-CEBRASP. Então, nós vamos ter aqui uma revisão que vai abranger tanto a parte geral do Código Penal, os institutos principais, como também alguns aspectos da parte especial. Vamos falar, sobretudo, de crimes contra a administração pública e vamos falar também sobre a legislação extravagante. Então, fiquem comigo, vai ser bom, eu garanto, e vamos então, sem demora, eu preparei um material, peço ao pessoal do curso que disponibilize o material a todos vocês, caso não haja tempo de comentar cada um dos slides, porque eu preparei muita coisa, vocês poderão depois, ao final da aula, retomar estes slides, ler com mais calma e ter aí uma revisão ainda mais completa. Legal? Então vamos lá, deixo aqui também a referência da minha rede social, caso queiram mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. Muito bem, pessoal, então a gente começa a parte geral do Código Penal com o artigo 2º, lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O caput do artigo 2º trata da figura da abolitio criminis, ou supressão da figura criminosa do ordenamento. É uma causa extintiva da punibilidade, é quando o legislador, então, decide revogar aquela figura penal. Não faz mais sentido a tutela para aquele bem jurídico, então, é a supressão da figura criminosa do ordenamento. Quando acontece a abolitio criminis, vão desaparecer os efeitos penais da sentença condenatória, ou seja, o sujeito não mais será considerado reincidente, nem portador de maus antecedentes, vai cessar ali de imediato o cumprimento da pena, mas eventuais efeitos extrapenais permanecem. Exemplo, eventuais efeitos civis, obrigação de reparar o dano, né? Porque, veja, nem todo ilícito civil é um ilícito penal, mas todo ilícito penal é também ilícito civil. Nós temos que o direito penal, por ser o ramo do direito que apresenta sanções mais gravosas, né? Toda aquela situação que envolve ali um ilícito penal corresponderá também a um ilícito nas demais esferas do direito. Então, como exemplo aí de abolitio criminis, nós tivemos, num passado não tão distante, a revogação formal do tipo que trazia o adultério como crime. Então, hoje em dia, não há mais qualquer repercussão penal, mas pode ser que haja uma repercussão civil no direito de família, certo?
Pois bem, pessoal, no caso do parágrafo único do artigo 2º, nós vamos ter que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Em direito penal, a regra é: a lei nova somente vai retroagir caso seja benéfica, caso favoreça o agente de qualquer forma. A lei penal, de regra, não retroage. A lei penal, de regra, só se aplica para o futuro, para os fatos que são praticados a partir da vigência daquela nova lei, exceto se esta lei for trazer algum benefício. E quando, então, nós estamos diante da lei nova mais favorável, o que nós chamamos também de novatio legis in melius, a lei nova mais favorável vai se aplicar, inclusive, aos processos que já estão transitados em julgado. Aquela sentença que já está sendo executada, não importa. Neste caso, quem tem a competência para aplicar a lei nova mais favorável a um sujeito que já tem uma condenação transitada em julgado, que já está cumprindo pena, é o juízo da execução penal. A retroatividade da norma penal benéfica não requer pedido expresso das partes, pode ser aplicada de ofício pelo juízo, dispensa também uma cláusula regulamentadora, uma lei regulamentadora, e nós temos a competência, no caso, da sentença transitada em julgado, do juízo da execução penal. Mas a lei penal mais favorável pode ser aplicada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, certo? Muito bem, pessoal. Nós, quando falamos da supressão da figura criminosa do ordenamento, da abolitio criminis, lá no caput do artigo 2º, nós não podemos nos esquecer que, em algumas situações, o legislador apenas muda a tutela penal de endereço. Então, antes tínhamos uma contravenção penal e o legislador agora decide que tal conduta deve ser punida como crime, de forma mais grave. Ou então, aquela conduta estava prevista no Código Penal e passa a ser tratada na legislação especial ou vice-versa. Nestes casos, em que a tutela penal continua a existir, mas em um dispositivo diverso, em um artigo diferente, em uma lei diferente, nós não falamos de abolitio criminis. Nós falamos de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, certo? Então, nós não podemos associar a mera revogação formal de um tipo à abolitio criminis, porque, de fato, nós podemos ter uma contravenção que foi formalmente revogada, mas que agora é tratada como crime. Aquela conduta que antes estava no Decreto-Lei 3.688 de 41, agora migrou para o Código Penal e é tratada como crime. Nesta situação, nós não falamos de abolitio criminis. Legal? Adiante, pessoal, trouxe aqui para vocês uma questão que já foi cobrada em concurso aí, procurador do Tribunal de Contas do DF, CESP 2022. A novatio legis in melius, isto é, a lei nova mais favorável, se aplica aos fatos anteriores já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem violar a proteção constitucional, a coisa julgada. Perfeito, item que você deveria marcar como correto. A lei nova mais favorável se aplica aos fatos anteriores, ainda que já abarcados pela coisa julgada. Pois bem, pessoal, adiante nós vamos ter, vamos revisar aqui o iter criminis, o caminho percorrido pelo crime. Nós sabemos que no caminho percorrido pelo crime nós temos a cogitação, os atos preparatórios do crime, os atos executórios e a consumação. Estas são as 4 fases do iter criminis: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Alguns crimes, claro, não chegam à consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. E neste caso, então, nós falamos de um crime tentado. O crime tentado é aquele, portanto, em que o sujeito quer chegar ao resultado, ele quer chegar à consumação, ele tem o dolo de chegar à consumação do crime, mas é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Quando nós falamos de crime tentado,
que está lá previsto no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, nós vamos observar que, regra geral, a pena para o crime tentado é aquela prevista para o crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Então, a tentativa é uma causa de adequação típica imediata que vai redundar numa causa obrigatória de diminuição de pena, que incide na terceira e última fase da dosimetria da pena. Muito bem, então como é que eu vou escolher esta fração de diminuição para o crime tentado? Eu vou analisar o iter criminis percorrido. Quanto mais perto da consumação o agente chegou, vocês concordam que a pena dele deve ser maior? A reprovabilidade é maior? Logo, a diminuição pela tentativa deve ser de 1/3, patamar mínimo legal. Por outro lado, se este sujeito ficou muito longe de consumar o crime, ele mal iniciou os atos executórios. Neste caso, a diminuição pela tentativa deve se dar no patamar máximo de 2/3. Sempre a escolha da fração deverá ser devidamente fundamentada pelo sentenciante. Pois bem, alguns crimes não admitem tentativa, crimes culposos. Ora, no crime culposo, você sabe que o resultado não é desejado, não é querido pelo agente. A punição, segundo a teoria finalista que nós adotamos para o crime culposo, se dá não pelo resultado ali que o agente produziu e não propriamente pela sua intenção, mas sim pela forma que ele escolheu para agir. No crime culposo, nós temos aí a culpa como a imprudência, a negligência, a imperícia, a culpa vai ser analisada no caso concreto e a punição do agente se dá não pela intenção, porque em princípio a intenção dele não era de praticar um ilícito, mas sim pela forma equivocada de agir. O sujeito viola um dever objetivo de cuidado. Então, pessoal, nós temos crimes culposos incompatíveis com a tentativa. Também não admitem tentativa os crimes unissubsistentes, que são aqueles praticados por um único ato. Basta você pensar num crime omissivo próprio ou puro, como a omissão de socorro, a abstenção. Este crime é praticado com o simples fato de se abster. É um crime, portanto, que não é possível fracionar o iter. É um crime praticado por um único ato. Crimes unissubsistentes também não admitem tentativa. Por expressa previsão legal do artigo 4º do Decreto-Lei 3.688 de 41, as contravenções penais também nós não punimos as tentativas de contravenção por uma escolha legislativa, por política criminal. Pois bem, pessoal, vamos adiante, vamos falar agora de dois institutos que são bem recorrentes nas provas: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ambos estão lá no artigo 15 do Código Penal, e aqui nós vamos falar da tentativa abandonada. Vejam, na tentativa do artigo 14, inciso 2º, que nós acabamos de estudar, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, é o sujeito que quer matar alguém, mas no exato instante em que ele aciona o gatilho e ele faz o primeiro disparo, a vítima consegue se esquivar do disparo e vem uma terceira pessoa e consegue tomar a arma da mão do atirador. Tentativa clássica, né? Se esta vítima sofreu algum ferimento, a gente diz que esta é uma tentativa vermelha, cruenta. Se a vítima não sofreu qualquer ferimento, nós denominamos de tentativa branca ou incruenta. Pois bem, nesta figura, então, nós temos o crime tentado. O sujeito ingressou na fase executória do crime, mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade de consumar. Aqui, na desistência voluntária, vamos falar primeiro dela, o sujeito inicia os atos executórios, mas desiste de prosseguir voluntariamente. Podendo prosseguir na prática dos atos executórios, este sujeito desiste voluntariamente. Por exemplo, o sujeito então está ali com a arma de fogo, a vítima ali na sua frente,
Ele efetua um primeiro disparo, não acerta, efetua um segundo disparo, acerta de raspão na vítima, e no terceiro disparo, quando ele vai acionar o gatilho pela terceira vez, a vítima implora pela própria vida. Fala dos filhos, fala da esposa, e este sujeito, então, por um ato ali de clemência, ele tem um lampejo ali de sanidade, de lucidez, e ele simplesmente, então, vira as costas e vai embora. Este sujeito que podia continuar a praticar os atos executórios, né, porque ele não tinha praticado ainda o suficiente para matar, e desiste voluntariamente, a consequência jurídica, a benesse que a lei prevê somente responde pelos atos até então praticados. Então, ele vai responder por uma lesão corporal. Há uma mudança na tipicidade da conduta. Ele não mais vai responder por um crime doloso contra a vida. Ele vai responder por uma lesão corporal, que foi o que ele praticou até então com aquele disparo de raspão. Então, veja, a desistência neste caso aqui, ela não precisa ser espontânea, não é preciso que o agente tenha a ideia, não é preciso que nasça da mente dele a ideia. Não, ele pode receber uma sugestão externa. Neste caso, ele recebeu ali um pedido de clemência da vítima e voluntariamente foi embora. Pois bem, e qual é a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, pessoal, a consequência jurídica é a mesma. O sujeito só responde pelos atos até então praticados. Mas, no arrependimento eficaz, o sujeito já avançou mais no iter criminis. Ele pratica todos os atos executórios que seriam necessários à consumação. Mas antes da consumação, ele passa a agir em benefício da vítima e impede a consumação, eficazmente. Vamos imaginar novamente esse exemplo do homicídio, que é o mais fácil de compreender. Imaginem que este sujeito que estava com a arma de fogo disparou 1, 2, 3, 4 vezes. E que ele de fato acertou a vítima, não só de raspão, mas acertou um tiro numa região aqui próxima ao peito, uma região de letalidade. Só que quando ele vê a vítima ali caída ao chão, já desfalecendo, sangrando muito, ele se arrepende e passa a agir para socorrer a vítima. Ele põe a vítima no próprio carro, leva até o hospital, chega nesse primeiro hospital público, lotado de gente, dizem, olha, aqui não vai ter atendimento em tempo, e ele diz, não tem problema, ele leva para o hospital particular, custeia todo o tratamento, os médicos conseguem reverter o quadro e aquela pessoa sobrevive. Este é o arrependimento eficaz, porque, veja, a vítima sobreviveu. O sujeito tinha o dolo de matar, efetuou os disparos o suficiente para consumar o crime. Se ele tivesse virado as costas e deixado a vítima lá sangrando, ela certamente faleceria, mas ele, antes da consumação, inverte ali o seu dolo, ele não quer mais o resultado morte e passa a socorrer a vítima, que, de fato, é eficazmente socorrida, o resultado morte não ocorre. Então, pessoal, nas duas hipóteses que nós acabamos de estudar, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, em princípio o indivíduo quer chegar ao resultado, mas ele abandona ou se arrepende e então a consequência que a lei prevê é benéfica, só responde pelos atos até então praticados. Certo, pessoal? A doutrina vai dizer que estes dois institutos são a ponte de ouro, né? O sujeito estava percorrendo o caminho do crime, mas ele para e percorre essa ponte de ouro para voltar ao caminho do que é lícito, do que é correto. Pois bem, vamos adiante, arrependimento posterior. O arrependimento posterior é um instituto que está no artigo 16 e, por favor, não confundam com o arrependimento eficaz, são muito diferentes. O arrependimento posterior pressupõe um crime já consumado. E aqui, pessoal, nós temos uma causa de diminuição de pena. Não se altera a tipicidade da conduta. O que nós vamos ter é uma diminuição da pena de 1 a 2/3 lá na terceira e última fase da dosimetria. Para o sujeito que praticar um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa,
e que reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário. Então, nós temos uma série de requisitos aqui para preencher. Primeiro, crime sem violência ou grave ameaça. E aqui nós vamos estar no território, sobretudo, dos crimes patrimoniais ou com reflexos patrimoniais. Então, um furto, uma apropriação indébita, um estelionato, em que o sujeito pode reparar o dano, em que o sujeito pode restituir a coisa. Esta previsão, esta diminuição de pena, é justamente um incentivo para que as vítimas sejam ali recompensadas, ou melhor, para que as vítimas tenham os seus prejuízos amenizados, né? Um incentivo ao arrependimento. Então, nós temos aqui, primeiro requisito, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparação ou restituição da coisa na íntegra, até um determinado momento processual. Qual? Recebimento da denúncia ou da queixa. Lembrando que o recebimento da denúncia ou da queixa é a decisão judicial. O ato de oferecer a denúncia ou queixa é do representante do Ministério Público, ou no caso da ação penal privada, do querelante, mas aqui nós estamos falando que é possível esta reparação do dano, essa restituição da coisa, até o recebimento da denúncia, que é a decisão judicial. Aqui o ato é voluntário, também não precisa ser espontâneo, quer dizer, o advogado pode fazer essa sugestão. Olha só, se você reparar o dano, a sua denúncia foi oferecida, mas ainda não foi recebida, você pode ter uma diminuição da sua pena. Então, ato voluntário. Pessoal, aqui nós temos uma circunstância de caráter objetivo, isso cai em prova, quer dizer, se o crime foi praticado em concurso de agentes e um deles foi lá, arrependeu-se e restituiu a coisa na íntegra, o corréu vai ser beneficiado por se tratar de uma circunstância de caráter objetivo. Se comunica assim aos corréus e partícipes nos moldes do artigo 30 do Código Penal. Adiante, no artigo 17, nós temos a figura do crime impossível, também chamado de tentativa inidônea, quase crime, crime oco, tentativa irreal, tentativa impossível, todas estas são expressões sinônimas para o crime impossível. O que nós temos aqui? Nós estudamos na tentativa que o sujeito tem o dolo da consumação, mas que não chega por circunstâncias alheias à sua vontade, e a tentativa vai ser punível a partir do momento que o sujeito ingressa na fase executória do crime. Se ele ficou só na cogitação mental, se ele preparou alguns atos que não são punidos de forma autônoma, eu não posso punir a tentativa se ela não chega a ser ao menos, né, iniciados atos executórios. Pois bem, aqui no crime impossível, pessoal, nós não temos a possibilidade de consumação do crime por uma absoluta ineficácia do meio ou por uma absoluta impropriedade do objeto. Atenção à palavrinha absoluta. Se esta possibilidade de chegar à consumação for relativa, se o meio for relativamente eficaz, ou se o objeto, né, for relativamente próprio, nós vamos ter sim a possibilidade de punir o sujeito pela tentativa do crime. Para que nós tenhamos a tentativa impossível ou o crime impossível, nós temos que verificar a absoluta ineficácia do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, certo? Vejam, o crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. Quando nós falamos do conceito analítico de crime, crime como fato típico e ilícito praticado por agente culpável, o crime impossível afasta aqui o primeiro elemento do conceito analítico de crime, que é a tipicidade, certo? Pois bem, quando é que nós vamos observar crime impossível? Por absoluta ineficácia do meio, quando alguém quer matar e está ali com uma arma de brinquedo, que não dispara projéteis, que simplesmente faz um barulho ou que simplesmente, né, intimida, mas que não tem potencial algum lesivo. Também há crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, por exemplo, quando a gestante quer praticar o autoaborto, ingerindo um determinado medicamento, que ela sabe ser abortivo, mas ela se confunde ali, ou então entregam para ela o medicamento errado e ela toma uma vitamina C. Absoluta impropriedade ali do meio, ela jamais vai matar o feto com a vitamina C. E absoluta impropriedade do objeto.
o matar alguém já morto, né? O sujeito quer matar um desafeto seu, o encontra encostado numa parede, imagina que ele está dormindo, dispara, mas na verdade aquela pessoa já estava pré-morta, não tem como matar alguém duas vezes. Ou então essa gestante que quer praticar o autoaborto, toma a pílula abortiva, mas depois se constata que no momento em que ela ingeriu a pílula, o bebê já tinha morrido dentro do seu útero por uma má formação. Então não há aqui possibilidade de se matar duas vezes. Absoluta impropriedade do objeto, certo, pessoal? Muito bem. Vamos adiante, né? Nós temos aí o edital contemplando praticamente toda a parte geral. Eu selecionei aqui alguns temas. No artigo 23, nós temos as excludentes de ilicitude ou causas justificantes, né? Então, aqui nós estaríamos no segundo elemento do conceito analítico de crime, a ilicitude. No artigo 25, nós temos a legítima defesa como uma excludente de ilicitude. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Então, contempla-se aqui tanto a legítima defesa própria quanto a legítima defesa de terceiro. Nós temos no parágrafo único a previsão da legítima defesa por parte do agente de segurança pública, que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, nós aqui temos, a partir da Lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote anticrime, de uma previsão específica de legítima defesa para os agentes de segurança pública. Então, aquele atirador de elite, o sniper, que vai matar o sequestrador que estava ali fazendo uma vítima de refém, este atirador, claro, ele vai atuar em legítima defesa de terceiro, e este parágrafo único, então, contempla exatamente esta hipótese, o agente de segurança que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Não se trata aqui, pessoal, de estrito cumprimento do dever legal, tá? Por quê? Porque não há um dever legal de matar. Este sniper, este atirador de elite, age em legítima defesa de terceiro, conforme artigo 25, parágrafo único, certo? Muito bem, pessoal. Pena de multa. O artigo 51 do Código Penal também foi objeto de alteração pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. E vai nos dizer que, transitada em julgado a sentença condenatória, a pena de multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Não se converte em nenhuma hipótese a pena de multa em pena privativa de liberdade. Se o sujeito não tem condições de pagar a pena de multa, né, o juízo da execução poderá analisar, né, e afastar a pena de multa neste caso, extinguir a punibilidade, porque afinal de contas alguém não pode ficar ali submetido ao crivo estatal por ser pobre unicamente, né? Mas jamais, em hipótese alguma, a pena de multa pode ser convertida em privativa de liberdade, pois é uma dívida de valor, certo? Este novo texto do artigo 51 define a competência para execução da pena de multa em favor do juízo da execução penal, superando assim uma celeuma jurisprudencial que existia antes sobre o tema. Muito bem, pessoal, um tema bastante recorrente nas provas de concurso, nas bancas aí CESP, Sebrasp, em todas as bancas, na verdade. Um tema de preferência é o concurso de pessoas ou concurso de agentes. O concurso de agentes vai se verificar nos crimes unissubjetivos, ou também ditos crimes de concurso eventual, que são aqueles crimes que podem ser praticados por uma única pessoa, mas que, eventualmente, duas ou mais vão se reunir com identidade de propósito para
praticar esta mesma infração penal. Então, nós temos lá no artigo 29 a figura do concurso de agentes. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. A teoria que o Código Penal adota quanto ao concurso de agentes é a teoria unitária ou monista, que é aquela segundo a qual todo aquele que concorre, todo aquele que toma parte, vai responder pela mesma figura penal. Esta é a regra. Não importa se é coautor, não importa se é partícipe ou se teve uma participação de menor importância. Pois bem, quando a gente fala de crimes unissubjetivos, então nós podemos ter a prática por um único agente ou em concurso de pessoas. Estes crimes se opõem aos crimes plurissubjetivos ou crimes de concurso necessário, que são aqueles crimes em que obrigatoriamente eu preciso de mais de uma pessoa. Vamos pensar na associação criminosa do artigo 288, ou na organização criminosa da lei especial, ou na associação para o tráfico. São todas figuras criminosas que dependem de 2, de 3 ou mais autores. Então, a rixa também no artigo 137. Então, os crimes plurissubjetivos ou de concurso obrigatório, de concurso necessário, são estes crimes em que eu preciso de um número mínimo de integrantes para a caracterização. Pois bem, para a definição do concurso de agentes, aqui nós vamos recorrer à doutrina penal, vai dizer que a reunião de 2 ou mais pessoas para a realização de uma mesma infração penal e estas pessoas devem atuar de maneira relevante e possuir identidade de propósito. A colaboração recíproca pode existir tanto nos casos em que há vários autores, bem como naqueles em que há coautores e partícipes. Requisitos para a configuração do concurso de agentes. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 indivíduos envidando esforços conjuntos para a prática de determinada infração penal. E as condutas, pessoal, devem ter relevância. Se a conduta do sujeito não apresentou relevância causal, este sujeito não vai integrar o concurso de agentes. E o que é a relevância causal de uma conduta? Nós temos que aqui nos valer da teoria da equivalência, tudo aquilo que contribui para o resultado é causa, combinada com a teoria da eliminação hipotética. A teoria da eliminação hipotética ou da supressão mental da conduta é aquela que retira a conduta do iter criminis. Se eu retiro a conduta do iter criminis e o resultado acontece da mesma forma, isto quer dizer que aquela conduta não apresentava relevância causal. Vamos tomar como exemplo aí um furto, né? Imaginem que uma funcionária de uma casa, ela escuta, né, que 3 sujeitos estão planejando o furto daquela casa. E ela, indignada ali com os patrões por algum motivo, decide então que quer ajudar estes 3 sujeitos que ela ouviu combinando o furto. Os sujeitos não a conhecem, ela não conhece esses sujeitos, ela decide ajudá-los, mas também nada comunica a eles. Ela simplesmente faz o quê? Quando ela sai da casa naquele dia, quando ela vai embora, ao invés de trancar a porta dos fundos como de praxe, ela deixa a porta aberta, com o intuito de auxiliar estes indivíduos, né, que evitaria aí que eles tivessem que arrombar a porta ou que tivessem que entrar pelo telhado, enfim. Então ela quer ajudar, ela deixa a porta dos fundos aberta, destrancada. Só que estes sujeitos não estão sabendo disso, não sabem que ela tem intenção em colaborar com este furto e acabam entrando por uma janela lateral que eles arrombam. Pergunto a vocês, se eu retiro a conduta dessa senhora do iter criminis, o furto ocorre da mesma maneira? E a resposta é sim, porque os sujeitos sequer ficaram sabendo que a porta dos fundos estava aberta. Embora ela tivesse essa intenção reprovável, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista trabalhista, isso aí pode dar alguma complicação para ela, mas do ponto de vista do direito penal, a conduta dela, embora ela quisesse ajudar na prática do furto, não foi relevante, porque não apresentou, então, aí esta relevância causal. E eu vou aferir a relevância a partir da supressão mental da conduta do iter criminis.
Outro requisito do concurso de pessoas é a identidade da infração penal. Todos eles querem praticar o mesmo delito, os esforços convergem para o cometimento da mesma infração e eles têm vínculo psicológico. Isto é, os agentes estão conscientes da prática dos demais. Quer dizer, eles não precisam ter feito uma longa elaboração do crime, se reunido previamente para combinar. Não é necessário isso, tá, pessoal? Mas é preciso que eles saibam uns da intenção dos outros, porque caso não haja este liame subjetivo, nós vamos ter aquela situação da autoria colateral ou da autoria incerta, né? Imaginem que duas pessoas querem matar o mesmo desafeto. E, né, fatidicamente, elas escolhem o mesmo dia para executar o plano criminoso. Uma não sabe da intenção do outro. E aí, este sujeito, né, que tem dois inimigos, está passando pela rua e recebe quase que simultaneamente, né, estas histórias que aparecem nos manuais de direito penal e que, por vezes, acontecem na prática, né? O sujeito está passando pela rua e ele recebe ali 2 disparos de arma de fogo, um de cada lado. E no momento em que ele falece, ele é acertado por apenas um dos disparos. Não é possível saber de qual das duas armas saiu aquele disparo. Neste caso, nós vamos ter um exemplo aí de uma situação em que eu não vou poder imputar a nenhum dos dois um homicídio consumado. Ambos responderão por uma tentativa de homicídio. Por quê, pessoal? Porque eles não tinham liame subjetivo e porque não foi possível aferir de qual arma saiu o disparo fatal. Vão responder ambos pela tentativa de homicídio em homenagem ao princípio da dúvida em benefício do réu. Esta é a hipótese, né, da chamada autoria incerta, né, da autoria colateral. Se eles estivessem ambos sabendo ali, nós queremos matar a mesma pessoa, vamos nos colocar em pontos diferentes para que tenhamos mais chance de sucesso na empreitada. Um deles apenas atinge a vítima. Neste caso, ambos respondem pelo crime consumado. Por quê? Porque eles estavam jungidos ali do mesmo propósito. Ainda que só um tenha acertado o disparo, os dois disparam sabendo que querem o mesmo resultado e um deles logra êxito. Ambos respondem pelo crime consumado, certo? Muito bem, pessoal. Então vejam aí como é que apareceu na prova do TCDF de 2024. Aplicação da lei penal brasileira, julgue o item seguinte, classificação dos crimes, conceitos de tentativa, concurso de pessoas e prescrição no direito penal. Assuntos aqui todos importantes da parte geral. Item certo ou errado? São os seguintes os requisitos para a caracterização do concurso de pessoas: pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal das condutas, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal. Perfeito! Temos aí um item corretíssimo. Legal, pessoal? Muito bem, vamos adiante. A teoria unitária ou monista tem exceções. Um dos exemplos mais marcantes de exceção à teoria unitária ou monista é lá no âmbito dos crimes contra a administração pública, os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, né? O particular pratica o 333, a corrupção ativa. Por exemplo, quando o particular oferece a vantagem indevida para o funcionário público praticar um determinado ato, né? E o funcionário público que aceita essa vantagem indevida, que recebe, ele pratica a corrupção passiva que está presente no artigo 317. Então, neste caso, nós vamos observar o particular incidindo no 333 e o funcionário público incidindo no 317. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vejam aí mais uma questão do CESP acerca do concurso de pessoas, né? Nós temos aí mais um item para você avaliar. Como nós estamos com o tempo exíguo, nós vamos passar aqui para o próximo tema, né? Fica aí o comentário, vocês podem ver de novo, né? A participação negativa, conivência, crime silente ou concurso absolutamente negativo. O agente não tem qualquer vínculo com a conduta criminosa, não induziu, não instigou, não auxiliou e tampouco tem obrigação de impedir o resultado. Então, neste caso, não há participação, mas simples contemplação do crime, certo? Então,
mais um item aí para vocês, correspondendo àquilo que eu disse, né, de que alguns temas são de predileção dos examinadores. Bom, pessoal, prescrição, causa extintiva da punibilidade. Quando nós falamos de prescrição no concurso de crimes, é importante lembrar que a extinção da punibilidade incide sobre cada um dos crimes isoladamente. Artigo 119 do Código Penal. Quando se tratar do crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando para o fim da prescrição o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Súmula 497 do STF, também bem comum nas provas, certo, pessoal? Então, aí mais um item da banca CESP-CEBRASP que trata da prescrição. Trouxe aqui também, pessoal, jurisprudência, crimes materiais contra a ordem tributária. A fluência do prazo prescricional somente tem início com o encerramento do processo administrativo fiscal e o lançamento definitivo. Artigo 111, inciso 1º do Código Penal, que condiciona o termo inicial da prescrição à consumação do delito. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, súmula vinculante 24. E trouxe aqui para vocês também uma questão recentíssima da PGE Rio Grande do Norte sobre a aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários, tá, pessoal? O princípio da insignificância ou da bagatela, que exclui a tipicidade material das condutas, ele pode ser aplicado aos crimes tributários e a jurisprudência do STJ, né, vai dizer o seguinte, que o princípio da insignificância para valores abaixo de R$20 mil pode ser aplicada aos crimes tributários federais, né, isso é a regra geral, podendo também a insignificância ser reconhecida aos crimes tributários estaduais, desde que exista uma norma local, estadual, reguladora, que preveja a inexigibilidade da execução fiscal para débitos considerados insignificantes. O parâmetro da insignificância no âmbito federal é de R$20 mil. O gabarito, então, dessa questão aí foi uma questão de múltipla escolha, né? Diferente do modelo de prova de vocês, mas o tema, claro, né? Serve aí também para o nosso aprendizado. O gabarito é a letra A. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da parte especial do Código Penal, vamos falar de crimes contra a administração pública. Dentro destes crimes, nós podemos falar de crimes funcionais próprios e impróprios, né? Os crimes funcionais próprios são aqueles em que, se não houver a qualidade de funcionário público, a conduta se torna um indiferente penal, por exemplo, a prevaricação. Já nos crimes funcionais impróprios, quando desaparece a qualidade especial de servidor público, de funcionário público, o delito se desclassifica para outro. Exemplo, né? O peculato furto. Quando um particular subtrai um bem da administração pública, ele pratica furto. Se é um servidor que subtrai um bem da administração pública, valendo-se das facilidades criadas pelo seu cargo, ele pratica um peculato furto. O particular pode praticar crime funcional? E a resposta é sim. Como a elementar funcionário público é aqui, né? Nós temos uma condição pessoal do sujeito, mas elementar do crime vai se comunicar aos coautores e partícipes que dela tenham conhecimento. Então, imaginando aqui duas pessoas, um servidor público e o seu vizinho, que trabalha no comércio, ambos decidem subtrair bens da repartição pública, onde, né, o funcionário trabalha. Eles decidem ingressar lá no final de semana, o sujeito, né, o funcionário público tem o crachá, ele tem acesso facilitado, o vigilante conhece ele, e eles vão no final de semana, né, imbuídos deste mesmo propósito, subtrair bens da administração pública. Pergunto, o particular também responde pelo peculato furto? E a resposta é sim. Por quê? Porque, embora a condição funcionário público seja uma condição pessoal do funcionário, uma característica dele, é elementar do crime. Logo, sendo elementar, comunica-se aos coautores e partícipes, ainda que sejam particulares e não tenham vínculo algum com a administração pública.
Pessoal, é importante também você conhecer o conceito de funcionário público para fins penais, que está aí no artigo 327, que é uma norma penal explicativa. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, aqui nós temos o estagiário, nós vamos ter o mesário, nós vamos ter o jurado, ainda que exerçam transitoriamente sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. No parágrafo 1º, nós temos os equiparados a funcionário público para fins penais. Então, nós vamos ter aí quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, são também equiparados a funcionários públicos. O diretor de organização social pode ser considerado funcionário público para fins penais, né, por equiparação, jurisprudência do STF. Agentes políticos também. Função pública, importante, é diferente de munus público. Então, não serão considerados funcionários públicos os tutores, os curadores, os inventariantes. Quanto ao defensor dativo, não integrante da Defensoria Pública, tem uma certa celeuma, tá, pessoal? Mas o STJ já teve um julgado considerando que pode ser, sim, equiparado a funcionário público para fins penais, certo? Bom, entre os crimes funcionais, nós temos que lembrar de uma previsão lá da parte geral de que o condenado por crime contra a administração pública, para fins de progressão de regime, nós temos um requisito adicional, que é a reparação do dano causado ou a devolução do produto ilícito, com os devidos acréscimos legais. O STF já decidiu que este requisito adicional para a progressão de regime no caso de condenados por crimes contra a administração pública, que este requisito é constitucional. Então, o sujeito tem que reparar o dano, tem que devolver o produto do ilícito devidamente acrescido, né? Os acréscimos legais aí calculados. E nós temos aqui a possibilidade, por certo, de parcelamento da dívida, mas tem que pagar para progredir. Pois bem, pessoal, princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. A regra é que nós não vamos aplicar o princípio da insignificância ou bagatela. Isto porque, no caso dos crimes contra a administração pública, sobretudo aqueles praticados por funcionários públicos, nós não estamos tutelando apenas a questão financeira, o erário, nós estamos também falando, sobretudo, de moralidade administrativa. Então, o STJ tem a súmula 599, segundo a qual o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Esta é a regra geral. Já tivemos um ou outro casuísmo? Sim, mas a regra geral está na súmula 599. Deixo aí para vocês algumas das principais figuras cobradas nas provas, né? Temos o peculato, artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O caput do 312, pessoal, tem tanto o peculato apropriação quanto o peculato desvio, também chamado de malversação. Atenção, prestação de serviços não está incluída. Aqui nós falamos apenas de bens móveis, vedação à analogia in malam partem em direito penal. No parágrafo 1º, nós temos o peculato furto ou peculato impróprio, né? Nas mesmas penas vai incorrer aquele funcionário que, embora não tenha a posse direta ali do dinheiro, valor ou bem, vale-se da sua facilidade, a facilidade proporcionada pela qualidade de funcionário para subtrair o dinheiro, valor ou bem. Né? Então, nós temos aqui no parágrafo 1º a figura mais comum, que é a do peculato furto ou peculato impróprio, certo? Jurisprudência. É dispensável para fins de consumação do peculato a efetiva obtenção de lucro pelo agente. Né? Temos aí informativo do STJ, importante. Administrador que desconta valores da folha de pagamento de servidores públicos que fizeram aquele empréstimo consignado junto ao banco. O administrador desconta os valores da folha de pagamento, mas não repassa ao banco.
este administrador pratica peculato desvio, não sendo necessário comprovar que ele teve enriquecimento ilícito, certo? Pois bem, pessoal, adiante, peculato de uso. O entendimento que prevalece é atipicidade. Por quê, pessoal? Porque no caso do peculato de uso, né, o sujeito ele vai usar momentaneamente da coisa infungível sem a intenção de se apropriar e depois restitui integralmente à administração pública. Imaginem que o sujeito precisa usar a impressora que está lá na sala dele e ele decide na sexta-feira levar a impressora para casa para o seu filho imprimir um determinado trabalho escolar. Então ele pega essa impressora da administração, leva para casa, usa no final de semana e traz de volta. Para o STF, esta conduta é atípica, porque não havia a intenção de se apropriar definitivamente da coisa da administração pública. Mas, claro, este sujeito poderá estar aí submetido a sanções no âmbito administrativo, né? No caso de bens fungíveis, como o dinheiro, não há que se falar em peculato de uso, né? No dinheiro, claro, vai haver o peculato. Bom, pessoal, a figura que mais aparece em prova quanto ao peculato é o peculato culposo, é o parágrafo 2º. O peculato culposo é o crime do funcionário desidioso, do funcionário que está lá preguiçoso, descuidado, desatento, né? Que concorre, portanto, culposamente para o crime doloso de outrem, que pode ser tanto um outro funcionário público como um extraneus, um particular. Então, imagine o funcionário que é responsável lá pelo almoxarifado e ele já está cansado, ele já está em vias de se aposentar e ele está bem relapso. Ele deixa lá o almoxarifado aberto e sai para almoçar, para tomar um café. Ele tira um cochilo à tarde, ele não vê quem entra, quem sai. Enfim, este funcionário que adota este comportamento, ele diretamente não quer causar qualquer desfalque ao patrimônio público, ele não se apropria, ele não subtrai nenhum bem da administração pública, mas com este comportamento desidioso, ele permite que um terceiro faça. Vamos pensar num outro exemplo. O motorista, né, de um determinado órgão público, imagine que ele seja funcionário público, tem lá o carro oficial em que ele leva uma autoridade para os eventos e ele estaciona o evento ali, estaciona o carro oficial público na porta de um evento, deixa aberto para ventilar, para não ficar quente, para quando a autoridade voltar e vai tomar um café. Ele deixou o carro aberto, ele foi descuidado, ele foi desidioso. Quando ele volta, o carro havia sido furtado. Ele pratica esta figura do parágrafo 2º. Pessoal, para o peculato culposo, e apenas para o peculato culposo, nós temos a possibilidade aí de reparação do dano. Se esta reparação acontece antes do trânsito em julgado, antes da sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade do agente. E pode haver a reparação do dano, inclusive depois do trânsito em julgado, quando então a pena será reduzida de metade, é o que diz o parágrafo 3º. Atenção, eu só aplico este parágrafo 3º no caso do peculato culposo, não aplicamos no caso do peculato doloso, certo? Então trouxe aí mais uma questão da banca CESP-Sebrasp que trata justamente deste assunto. Legal? Bom, pessoal, adiante nós vamos ter aí jurisprudência, configura o crime de peculato desvio, o fomento econômico de candidatura à reeleição por governador do estado, com o patrimônio de empresas estatais, deem uma olhadinha neste julgado. Gostaria de falar também sobre a concussão, que é a figura do artigo 316. O verbo nuclear da concussão é o exigir. Exigir em direito penal tem este tom ameaçador. Então, o funcionário que exige para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela uma vantagem indevida, ele pratica a concussão. Vejam que, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então, o sujeito que foi nomeado, mas ainda não entrou em exercício, ele pode praticar a concussão, assim como o funcionário que está de férias, né, que está fora do exercício da função. Pois bem, pessoal,
Na exigência, eu tenho uma conotação ameaçadora. O que vai diferir a concussão da corrupção passiva é que na corrupção passiva eu tenho uma solicitação, eu tenho um pedido. Não há essa carga ameaçadora que há na concussão, certo? Deixo também aqui outra questão para vocês darem uma olhadinha, né? A respeito também aqui destes crimes, né? Atenção aqui, olha, uma questãozinha boa que foi aplicada lá na prova de procurador de Teresina. Examine as seguintes situações hipotéticas. Mário, investigador de polícia, retardou indevidamente medidas investigatórias em um inquérito para ganhar prestígio com o prefeito, pois a esposa deste é a principal suspeita da prática do crime investigado. Mévio, fiscal, exigiu de particular a entrega de dinheiro para não embargar a construção de sua residência. E Ana, funcionária da Caixa Econômica, em razão de seu cargo, apropriou-se de dólares que tinha recebido para serem trocados em reais. Neste caso, Mário, Mévio e Ana responderão, respectivamente, pelos crimes de prevaricação, pelo retardar indevidamente para satisfação de sentimento pessoal, artigo 319. O Mévio exigiu entrega de dinheiro para não embargar a construção. Olha a ameaça, né? O tom ameaçador, concussão. E a Ana, que se apropriou de dólares que estavam em sua posse. Nós vamos ter aí o peculato. Então, questão boa esta da banca aí, do Instituto AOCP, mas que pode sim perfeitamente também aparecer na sua prova. Legal, pessoal? Bom, nosso tempo aqui está em vias de se esgotar. Queria deixar registrado também a importância de vocês revisarem a corrupção passiva e a corrupção ativa. Estes crimes são crimes autônomos, podem acontecer isoladamente, não dependem um do outro, né? Por exemplo, quando o particular oferece a vantagem indevida e o funcionário público não aceita, quem pratica o crime é só o particular, né? Quando o funcionário público solicita, o particular não pratica crime. Então, caiu aí no TCDF em 2024, a existência do crime de corrupção passiva depende da prática do crime de corrupção ativa. Errado este item, tá, pessoal? Errado. São crimes autônomos, não dependem um do outro. Aqui está a prevaricação que eu havia mencionado anteriormente. O principal aspecto aqui da prevaricação, ó, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O especial fim de agir tem que estar presente para a tipificação da prevaricação. Bom, pessoal, trouxe também aqui algumas anotações sobre crimes ambientais. Lei 9605 de 98 está expressa no seu edital. A tríplice responsabilização ambiental, quer dizer, no Brasil, a única possibilidade de punição criminal de uma pessoa jurídica é por crime ambiental. Não tem responsabilização penal de pessoa jurídica por crime tributário, por crime contra o sistema financeiro, por crime contra o consumidor, nada disso. Responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil apenas na esfera aqui dos crimes ambientais. E a responsabilidade penal, por certo, é de natureza subjetiva, né? Em regra, competência para os crimes ambientais é da Justiça Estadual, exceto se houver alguma das hipóteses do artigo 109, inciso 1º da Constituição, né, uma ofensa a interesse direto e específico da União, autarquias ou empresas públicas federais. Bom, pessoal, temos aqui alguns aspectos sobre crimes ambientais, sobretudo jurisprudência quanto à competência. A jurisprudência reconhece a possibilidade de incidência do princípio da insignificância como causa que afasta a tipicidade material em crimes ambientais. Trouxe aqui também alguns julgados para vocês. E temos aqui, né, a relevância da omissão de pessoas aqui elencadas no artigo 2º, a relevância da omissão, os garantes, né? A relevância da omissão quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, quem são os garantidores? Está aqui no artigo 2º da lei, certo?
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes, incide nas penas a este culminadas, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho, do órgão técnico, preposto, gerente, mandatário, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir, quando podia agir para evitá-la. Estas pessoas assumem a posição de garantidores. Certo, pessoal? A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime ambiental decorre da Constituição. Temos aí os requisitos, né? Crime praticado pelo representante legal ou contratual ou por decisão do órgão colegiado e a decisão tomada em benefício ou no interesse da pessoa jurídica. No Brasil, não adotamos a teoria da dupla imputação, quer dizer, não é preciso que haja uma denúncia simultânea da pessoa jurídica e do representante legal. Pessoa física e jurídica podem ser responsabilizadas de forma autônoma, certo? Muito bem. E as penas para as pessoas jurídicas que praticam crime ambiental, por certo que não serão penas privativas de liberdade, porque as pessoas jurídicas são ficções, mas nós temos aí lá no artigo 21 as penas multa, penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade. E por fim, pessoal, Lei do Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, também está expressa no seu edital. Os crimes de abuso de autoridade são cometidos por agentes públicos, sejam eles servidor ou não. Inclusive, o particular pode cometer abuso de autoridade no exercício de função pública. O parágrafo 1º do artigo 1º é o mais importante. Ele vai dizer que somente se tipifica o abuso de autoridade quando as condutas forem praticadas com o especial fim de agir, consistente no intuito específico de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Se não tiver uma destas finalidades, prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal, não se tipifica o abuso de autoridade. Divergência na interpretação da lei, na avaliação de fatos e provas, né? Não há abuso de autoridade, né? Estaria se tipificando aí o chamado crime de hermenêutica. No direito sempre há uma corrente minoritária, uma corrente majoritária, então essa divergência não gera crime, certo, pessoal? Artigo 2º, quem pode praticar o abuso de autoridade? Recomendo que leiam este artigo 2º, né? Não vou aplicar o conceito de funcionário público do artigo 327 do Código Penal, porque nós temos uma previsão específica aqui na lei, e nós temos que há possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público se mantiver inerte. Artigo 3º vai dizer que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, mas na hipótese de inércia do Ministério Público é possível a ação penal privada subsidiária da pública. Efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, também recorrente em prova. Atenção! A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função e a perda do cargo, mandato ou função são efeitos que dependem de reincidência específica em crime de abuso de autoridade e são efeitos que dependem de uma motivação expressa na sentença, não são efeitos automáticos. Então, atenção ao artigo 4º da Lei do Abuso de Autoridade. Não há crime de abuso de autoridade culposo, todos os crimes são dolosos, não há previsão de penas máximas superiores a 4 anos. E para finalizar aí eu trouxe questão recentíssima da PGR Rio Grande do Norte sobre a lei do abuso de autoridade, que falou justamente sobre os efeitos da condenação. E o gabarito era apontar que a condenação por crime de abuso de autoridade pode estabelecer a perda do cargo público comum de seus efeitos, desde que haja reincidência específica em crime de abuso de autoridade e o efeito seja motivado na sentença. Bom, pessoal, com isso, então, nós passamos aí por diversos temas importantes do direito penal. Espero que tenha sido um momento proveitoso de revisão para todos vocês. Bom, meu muito obrigada pela atenção, pela confiança. Desejo uma excelente prova a todos vocês. Um forte abraço, muito sucesso. Tchau, tchau, até mais.